Vocês têm quanto tempo de casado já? Eu? Nós temos 6 anos de casado. Fizemos 2 semanas atrás, né? 6 anos de casado. 6 que anos. bênção. Para quem ainda não conhece Sara e Rodrigo, eles moravam na Finlândia. A Sara é finlandesa, aliás, fala português muito bem, né? O Rodrigo é um excelente professor. Se foi ele que ensinou, está de parabéns. Não foi você, não? Ela É boa aluna, né? Eles vieram, né, para servir aqui na Lagoinha, juntamente com o Ministério Diante do Trono. E já estão aqui há mais de um ano já, né, com o Ministério. Não, a gente chegou em fevereiro. Fevereiro? Foi. Definitivamente? Sim. É porque a gente via vocês vindo para cá com frequência? A gente teve ano passado no congresso, e Ah, agora sim. a gente voltou. Que bênção. Então, nesses 6 anos de casado, né, imagino eu não sei muito sobre a sua família, sei pouco sobre a sua, mas sei que seu pai e sua mãe são casados já há muitos anos, né? Vocês têm, assim, bons modelos de casamento na família, para saberem que casamento realmente é uma bênção e isso motivar vocês a estarem casados, a terem se casado? Com certeza. Quando a gente casou, nossos pais fizeram 25 anos de casamento. Logicamente, não é um casamento perfeito, né? Sim. Porque não existe esse conceito de que é um conto de fadas. É algo que as pessoas acreditam, mas não é a realidade. Então, mas nós tivemos um ótimo exemplo dos nossos pais, né? De fidelidade, de estarem juntos, de perseverarem, não sendo perfeitos, mas de mostrarem esse exemplo para nós, né? De que é sempre uma solução, sempre tem como consertar, arrumar algum tipo de problema ou dificuldade. Aproveitar e perguntar lá para a Sara. Sara, você veio da Finlândia para o Brasil. Isso. Então, muitas vezes, nós colocamos tantas dificuldades para continuar os relacionamentos. O pastor que está aqui, que cuida dos divorciados, pode falar isso melhor que a gente. Então, existem tantas desculpas, teoricamente, que as pessoas dão para se divorciar. A pessoa, em minutos, se ela tiver um relapso ali, um lapso de memória, e ela for correndo para um cartório sem pedir orientação de ninguém, ela se divorcia em minutos. Você veio da Finlândia, e adaptação, língua, clima, culinária, marido. Tudo isso para adaptar há 6 anos, a gente pensa que é muito, mas para tudo isso passa a ser muito pouco, né? Sara, fala um pouquinho disso. O que foi preciso para você se adaptar a tudo isso? Olha, primeiramente, eu vejo assim, quando a pessoa quer casar, acha uma pessoa, essa pessoa eu gosto dela, tá? Eu quero casar com essa pessoa. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a vontade de Deus, né? Então, o que a gente fez? A gente orou. No começo, só oramos, pedimos a orientação de Deus, né? Se for a vontade dele, daí sempre há uma solução, né? E essa foi a primeira coisa que nós fizemos no começo, quando nós começamos a namorar. E depois, eu não tenho tempo de contar toda a história, que tem detalhes maravilhosos, mas Deus confirmou de maneiras maravilhosas e nós tivemos certeza que era isso que Ele queria para nós, né? Então, essa é a primeira coisa. Daí, depois, a gente precisa decidir, que nem a gente fala assim, no nosso dicionário não existe vocabulário, dicionário. Vem de inglês. Tá, vocabulário, não existe uma palavra divórcio. Não existe essa palavra. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai achar uma solução, né? E 2 coisas que eu pensei assim, para sempre, você perguntou de adaptação, né? Não foi fácil, não é fácil, né? Não vou mentir. Sim. Não é fácil. Mas, quando a gente decide que nós estamos nisso juntos, né? Há uma solução. E eu preciso, às vezes, abrir mão de uma coisa, mas ele também vai abrir mão de outra coisa, e a gente vai achar um caminho, né, juntos. E para proteger essa união, eu vejo assim, primeiramente, nós precisamos proteger isso que nós temos. E é sempre junto com Deus, né? Se a gente não... Porque a Bíblia fala, né, que o amor de muitos esfriará. E eu acho que isso é uma resposta porque que nós vemos tantos divórcios, né? Porque quando o nosso amor pelo Senhor se esfria, também o nosso amor aqui vai esfriar. Automaticamente. E a igreja tem a responsabilidade de criar formas para ajudar os homens e mulheres, as famílias, né? E creio eu que foi exatamente pensando nisso que a Igreja Lagoinha tomou essa iniciativa de criar o culto Mulheres Diante do Trono e Homens Diante do Trono,
que começou esse ano, basicamente, na igreja, e começou com uma quarta-feira por mês. Agora estamos fazendo começando esse mês com 2 quartas-feiras. E hoje tem esse culto na Igreja da Lagoinha, onde a pastora Ana Paula Valadão ministra para as mulheres, juntamente com toda a equipe, né, da Rede de Mulheres, e o pastor Gustavo Bessa, com a equipe dos homens, ministra para os homens num outro ambiente. Vocês, como participantes, né, do Diante do Trono, vocês estiveram muito presentes. Eu não sei no seu caso, se você ministrou louvor lá e desceu para o culto dos homens. Eu não sei se você ficou o tempo todo no culto das mulheres. Na verdade, o que acontece? No culto das mulheres, ministra só as mulheres do Diante do Trono. E no culto dos homens, os homens do Diante do Trono ministram lá embaixo. Então, eu ministro louvor com Israel, Tião, os outros rapazes que fazem parte do DT. A gente ministra lá embaixo. Sim. Então, vocês que estão tendo a oportunidade de fazer parte desse mover, né, da parte da liderança, qual é a necessidade maior que vocês têm visto vindo das pessoas, no caso, os homens, né, que estão lá sendo cuidados pela equipe de homens, e as mulheres pela equipe de mulheres? Porque nós já tivemos, se não me engano, pelo menos uns 3 cultos já de homens e mulheres nesses últimos meses, né? Qual foi, então, essa maior necessidade que foi apresentada pelas mulheres e pelos homens, respectivamente falando, nesses cultos? Vocês tiveram a oportunidade de perceber isso, a maior necessidade dentre as pessoas? Já, pastor, eu vejo assim, que a maior necessidade que os homens têm, nós, acho que é uma coisa generalizada para todos nós, né, como cristãos, é de adquirirmos um caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, muitas vezes os problemas, as raízes dos problemas que nós vemos nas pessoas e nos relacionamentos, na vida dos homens e das mulheres, se resume a uma coisa: não foi desenvolvido aquele caráter de Jesus, né? Então eu vejo que o pastor Gustavo tem trabalhado muito acima desse tema. Não adianta a gente resolver a coisa aparente, está sujo, isso aqui eu limpo. Não, mas por que está limpo? Por que está sujo, né? Tem que ir na raiz. E a raiz muitas vezes é que a gente entra, está na igreja, se adapta àquela realidade, né? Se socializa, uma coisa social, mas que ainda não penetrou no fundo do profundo do nosso coração, que é o caráter, né? E às vezes, muitas vezes a gente vê que Deus tem um plano, um propósito para a vida de cada um de nós, mas para a gente alcançar esse objetivo há um processo. Esse processo é o processo que vai moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida, o nosso coração de verdade, para que nós possamos ser como Jesus. Sim, você concorda com isso ou você quer acrescentar? Com certeza, é isso mesmo, é a caráter, né? A gente precisa disso, a gente precisa do amor de Deus no nosso coração, entender isso melhor, viver isso, é a caráter, né? Que eu vejo que as mulheres também, nos cultos de mulheres, estão buscando, estão precisando, necessitando. E estão buscando exatamente para evitar um possível divórcio, né? Isso que eu ia perguntar até, né? Jean. Pastor, é sublime ver essa estrutura acontecendo aqui por trás, exatamente para o contingente do teu ministério ser diminuído aos poucos, né? Porque enquanto é efetivo o grupo de homens e o grupo de mulheres nessa estrutura, a gente tem tudo para ser uma igreja que chega rumo à perfeição. Que a perfeição, como bem disse a Sara, é muito difícil a gente chegar, sempre vai ter problemas, dificuldades, e vai estar aí nós para termos a direção de Deus para ajudar a resolvê-los. O que você diz dessa estrutura por trás do teu ministério? Isso é bom, porque nós estamos sendo proativos. Porque por que esperar o problema acontecer para depois resolver? A questão as pessoas só procuram a gente no gabinete quando o leite já derramou, então quando já explodiu. O que a gente pode fazer? Sentar com essa pessoa e chorar com ela. A Aninha, a Miranda manda aqui de tudo um pouco, Lu Bertolini, acredito que um dos motivos para o divórcio é que as pessoas se casam para ser felizes e não para fazer o outro feliz. A Lu Barbelli coloca assim: bom dia, amados, o que fazer quando o marido não acredita em nada em você, e muitas vezes fica amarrado em Deus e não vê a sua vida? Ela está dizendo o seguinte: o que fazer quando o marido está só amarrado nas coisas de Deus, aquela coisa, e não olha para a esposa? É um religioso, né? É um marido religioso. Então, vamos eleger aqui um dos 3 da bancada para responder. Acho que é a mulher, né? Joga para mim. Não. A gente precisa ter equilíbrio, né? Em todas as coisas. A gente precisa, como o pastor disse, é religiosidade. Porque Deus fala na Bíblia muito claramente que
homem precisa amar a sua esposa, até doar a vida dele, né? Como Jesus fez. Então, se não estiver fazendo isso, não está fazendo a vontade de Deus. Sim. Certo? Na verdade, ele não está exercendo o ministério dele, que a família, em primeiro lugar, a família também é um Exatamente. ministério. E aí eu queria completar também o seguinte, eu sempre bato nessa tecla, eu sou um defensor da família nato, porque um dia eu joguei a minha família fora. Vou fazer esse ano 17 anos de casado, meu filho mais velho tem 13. E quando ele tinha 29 dias de idade, eu me separei da minha esposa, não era cristão, praticante, eu achava que eu não precisava daquilo, estava desistindo da instituição casamento. E aí, quando eu tive um encontro com Deus, Deus resolveu, então, mudar a nossa história e restaurou o nosso casamento. Então, hoje, eu sou um defensor da família. E eu costumo dizer o seguinte, muitos desses problemas que a gente vê hoje, de divórcio, casamento acabando por nada, antigamente o casamento acabava pelo adultério. Hoje, porque queimou o arroz, já está acabando o casamento, né? Então, eu vejo porque os pais não têm preparado os seus filhos para serem maridos ou esposas, né? O pai não tem preparado o filho para ser um futuro marido, um futuro pai, e nem a mãe preparado a filha para ser uma futura esposa, uma futura mãe. E por isso o povo não sabe. Então o cara entra num casamento sem saber, e aí depois vai bater lá no Eliezer com o pastor Marcelo, né? Eu vejo também a questão seguinte, as pessoas casam por vários motivos. Primeiro, para sair de casa, para fugir da solteirice, para resolver a questão sexual, mas nunca casa com o propósito de formar uma família. Uhum. O propósito do casamento é a família. Agora, a questão, não sei quem foi que mandou esse e-mail aí, falando assim, o marido não está cuidando da esposa, está cuidando do ministério. Agora, essa mulher ou esse irmão, vamos colocar os dois, será que eles estão servindo ao Senhor na igreja? Será que essa irmã está servindo ao Senhor também na igreja? Ou ela só está cobrando? Então tem que ver também se tem o outro lado. Porque às vezes essa pessoa também é um empecilho, que ele fala, não, vamos ficar só em família. Aí foca em família, o que acontece? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Aí no domingo, ao invés de ir para a igreja, vai para o shopping. Ao invés de buscar o Senhor, vai para o sítio. Ao invés de buscar o Senhor, vou ficar em casa. Tudo bem. Só que aí está privilegiando a família, aí daqui um pouco o amor esfria, que você disse. Sabe qual é o problema do divórcio? Chama-se pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria divórcio. Por quê? O pecado destrói. Quando o pecado entra, acaba com tudo. Uhum. Não é só com casamento, não, acaba com tudo. Então, se tem o Senhor, se ama o Senhor, o pecado não entra. Uma pessoa que está numa situação que ela quer restaurar o casamento, muitas vezes ela não consegue enxergar uma solução. Porque muita gente pode estar nos assistindo, pode não ser cristão, mas quer uma solução também, quer buscar uma ajuda em vocês ou na igreja. E uma questão muito, muito séria que as pessoas falam, e se o amor acabar? Existe uma restauração para isso? Eu acho que é interessante vocês deixarem isso aí para o pessoal. Eu acho que eu posso responder. Eu creio que há restauração. Jesus pode consertar qualquer situação. Não há situação demasiadamente difícil para ele. A palavra ensina isso, né? E quando a gente observa a vida de Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Num casamento. O que Jesus fez? Jesus transformou água em vinho. Poxa, a gente pensa, tem tantos outros milagres tão mais importantes, né? Pessoas doentes, curadas, mortas, que Jesus ensinou. Mas por que o primeiro foi esse? Porque Jesus realmente se importa. Então, você que está em casa, onde que eu olho? Qual câmera? Ali. Você que está em casa, está com uma dificuldade no seu casamento, quero dizer para você que Jesus pode transformar, porque Ele se importa. Ele se importa com o seu casamento, com o seu relacionamento.